Por que a gente tem medo? O que a gente precisa fazer para vencer o medo? Já parou para pensar sobre isso? Você já ouviu falar do mito da medusa? Sim ou não? Quer saber um pouquinho mais? Então vem comigo. Bom, pessoal, eu sou Carla Távora e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o medo. Então, o medo, primeiro, antes de tudo, assim, eu queria começar falando para vocês o mito da medusa. Vocês conhecem? Eu vou dar um resuminho para vocês, certo? Para não ficar muito longo. Então, diz a lenda, se conta do mito, que a medusa, ela era uma mulher com cobras na cabeça. E se alguém olhasse para ela, nos olhos dela virava pedra. Até que certa vez um cavaleiro teve coragem de tentar enfrentar ela. E, na verdade, assim, existiam vários cavaleiros que tentavam e frustradamente não conseguiam derrotá-la, porque assim que eles olhavam para ela, viravam pedra. Até que surgiu esse cavaleiro que, ao tentar lutar contra ela, ele usou da seguinte estratégia. Ele foi com uma espada muito afiada e, ao invés dele olhar diretamente para a medusa, ele olhava através do reflexo dela na espada e assim ele conseguiu decapitar a cabeça dela. E aí, o que eu quero dizer com essa mitologia da medusa? Se a gente parar para analisar o nome dela, Medusa, medo, usa. É assim que funciona o medo na nossa vida, não é verdade? Vocês podem analisar que uma pessoa, quando ela está com medo, ela é capaz de fazer coisas que ela mesma não acreditaria que poderia fazer. Isso a gente vê muito demonstrado em filmes, em novelas, em seriados, enfim, onde se apresenta alguém com alguma situação de medo e ela se vê sendo capaz de fazer coisas que ela mesma não acreditaria que seria. Vocês já passaram por alguma situação como essa? Coloca aí nos comentários para mim se vocês já viveram alguma situação de medo na vida de vocês, onde vocês pensaram assim, nossa, eu agi de uma forma que eu nunca imaginei que iria agir por conta do medo. Bom, então a gente percebe que o medo ele usa a gente, se a gente olhar diretamente para ele, porém que se a gente olhar indiretamente para ele através da espada do cavaleiro, dessa forma a gente consegue então evitar de cair nas garras dele. Então, gente, o que a gente pode fazer para não ter medo? O primeiro passo é enfrentar o nosso medo. Por exemplo, uma pessoa que tenha medo de escuro ou tenha medo de ficar sozinha, ela deve experimentar se colocar em situações onde ela vai ficar um pouquinho sozinha ou onde ela vai ficar num local escuro, sozinha, se esse for o medo dela. Enfim, o medo que for, a pessoa precisa enfrentar ele. Claro que a pessoa não vai fazer loucuras, gente, certo? Ela não vai se colocar numa situação perigosa. Algumas situações não é questão de medo, é questão de bom senso, certo? Mas certos medos que se apresentam na nossa vida são situações onde a gente percebe que o problema está em alguma coisa que a gente viveu quando era criança ou alguma situação que nos deixou com certo trauma. Por exemplo, pessoas que têm medo de cachorros ou de gatos. Às vezes foi alguma situação que ela sofreu na infância, durante a formação da personalidade dela. Se vocês quiserem, gente, coloca aí nos comentários que eu posso falar um pouquinho com vocês sobre a personalidade também. Sobre como ela se forma, o que acontece. Mas voltando para o nosso assunto aqui do medo. Tem várias coisas que ocorrem na nossa infância que o nosso cérebro ele resolve guardar em locais onde a gente não acessa, principalmente se foram situações que nos geraram um forte impacto emocional. Porém, é justamente essas
situações que acontecem na nossa vida que formam a nossa personalidade, formam quem nós somos hoje. E também é através disso que surgem os nossos maiores medos, as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores problemas na vida. E como trabalhar então sobre isso? Eu já dei uma dica para vocês num vídeo anterior, vou ver se eu deixo aqui no card, que é essa exclamaçãozinha que fica em cima do vídeo, para que vocês possam ver esse vídeo sobre o autoconhecimento, que fala um pouco sobre como a pessoa pode se conhecer um pouco melhor, através da autoobservação, da observação de si mesma, dos atos que ela faz durante o dia e durante a vida dela. Então, quem não viu ainda, dá lá uma olhadinha. Esse é um dos primeiros passos. E o segundo passo é o que eu já falei anteriormente, enfrentar esse medo. Sempre com muita consciência daquilo que se está fazendo. Buscar ir a fundo de onde é a raiz daquele medo e enfrentar ele. De uma forma onde quando você conseguir vencê-lo, você vai sentir um alívio muito grande. Muitas pessoas, gente, que tem medo de escuro, por exemplo, elas sentem uma sensação de sufocamento por estar num local escuro, sentem um mal-estar, uma angústia. Isso tudo faz parte do medo. Por isso que o medo usa. E a gente consegue vencer ele apenas esperando um pouquinho mais, enfrentando nessa situação. Você vai para uma situação onde você está no escuro, por exemplo, e aí você fica até sentir que aquele mal-estar, que aquela angústia vai passando, e cada vez que a pessoa vai fazendo mais esse exercício, mais ela consegue ir vencendo esse medo dela. Experimentem tentar essa técnica, gente. Experimentem enfrentar os seus medos. Parece algo assim que é mais fácil falar do que fazer, não é mesmo? Mas você não precisa enfrentar tudo de uma vez, você vai enfrentando de pouquinho. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. De grão em grão, a galinha enche o papo, é assim que dizem. Não é verdade? E assim é para vencer o medo. Experimentem. É bem simples, mas é totalmente eficaz. E vocês vão perceber que grandes mudanças vão acontecer na sua vida ao você conseguir vencer barreiras e obstáculos que se apresentaram muitas vezes quando você era criança. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu queria realmente expor um pouco desse conhecimento que eu tenho, que eu gosto muito de falar e conversar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, se inscrevam aqui no canal, deixem seu joinha. Eu sei que fica um pouco repetitivo que a gente fica pedindo isso, mas é porque essa é a única maneira desse assunto chegar a mais pessoas. E quantas pessoas estão aí por aí precisando escutar um pouco sobre isso, escutar sobre como elas podem vencer e superar os seus próprios medos. Então, essa é apenas uma pequena ferramenta simples e prática, onde essas pessoas podem ser ajudadas, e por isso que eu peço a ajuda de vocês também, para que esse canal cresça cada vez mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.